A estratégia de hidrogênio não vai ajudar a economia portuguesa porque não vai ajudar nem as famílias nem as empresas. Primeiro, vai aumentar a fatura pesada que as famílias portuguesas já pagam, uma das mais elevadas da Europa, em cerca de 20% a 30% segundo os nossos cálculos. E as empresas também vão pagar mais pelo consumo de energia, o que vai reduzir a sua competitividade com o exterior. Porque é que Sines pode ser um campeão da produção de hidrogênio verde em toda a Europa? Porque aqui é possível ter um mega data center energeticamente sustentável, com a energia renovável mais barata que é possível encontrar. Que a aposta nas renováveis é tão importante para o nosso país, porque ele produz emprego, porque ele puxa pela economia, porque ele nos coloca na linha da frente do cumprimento das metas em termos de aquecimento global. Ao contrário, crime económico é ser contra o hidrogênio. Did you try to put on that text, on that agreement, any clause anti-corruption? Well, we put the normal language, I think, for those type of. Was it accepted? Again, there were a number of clauses that we suggested to be included that were not accepted. Foi também em março de 2020 que João Galamba participou num fórum sobre o encerramento da central de Sines e do futuro dos trabalhadores. Um encerramento, nessa altura, projetado para 2023. O ministro Manuel Pinho e o primeiro-ministro José Sócrates, em 2008, disseram que iam salvar o planeta com uma nova estratégia que Portugal ia liderar o mundo. Sabe quais são os números que nós estamos a pagar? O que eles deram a esses promotores foi a garantia de que podem escoraçar a concorrência durante 20 anos, que tem uma taxa média, um preço médio de 380 euros por megawatt-hora, o mercado hoje estará nos 40, 45, e todos nós estamos a pagar isso. Sabe quanto é que isto custa? Só esses 900 megawatts que foram apresentados na altura para salvar o planeta? Custam a todos nós, portugueses consumidores, 600 milhões de euros por ano. Ora, substituir uma energia mais barata por outra mais cara, que é o que se pretende, a própria estratégia, está escrito na própria estratégia do hidrogênio, não contribui para o crescimento, nem para a criação de empregos, antes pelo contrário. Estamos em si contra o hidrogênio. Se o hidrogênio um dia se tornar uma forma competitiva em relação a outras formas de energia, com certeza que devemos utilizá-la. Mas até lá, isso é um caminho que só deve ser percorrido pelos países grandes, que têm grandes recursos para fazer investigação e desenvolvimento nestas matérias. Não é verdade que a Comissão Europeia tenha fundos consignados para o hidrogênio. Não sabemos ainda se vai ser a tecnologia adotada no futuro exatamente para os objetivos que a Comissão Europeia estabeleceu de financiamento destes projetos, que não são rentáveis. E, portanto, nenhum empresário irá meter-se num projeto destes se não tiver subsídios de alguma forma. E esse subsídio, se não é feito pelo Estado, como o Primeiro-Ministro diz, será dado pelos consumidores, que virão a sua fatura aumentada para, exatamente, financiar estes projetos. Infelizmente, em Portugal, estas coisas não são transparentes. Por exemplo, temos estado a pagar renováveis e rendas excessivas e os COMEX, e os famosos COMEX e CAIS, etc., que já custaram cerca de 22 mil milhões de euros nos últimos 15 anos aos consumidores portugueses. E o que está dito na fatura é que são custos de interesse económico geral. O que é isso? São subsídios à produção que o consumidor paga. Usam-se termos como custos económicos de interesse geral. Ora, isso é uma mentira só para tentar que os portugueses e as empresas portuguesas adotem ou apoiem o projeto do hidrogênio. A ERSE fez, há 2 anos, os cálculos da rentabilidade destes projetos para estes empresários e que são entre 15% e 20%. Quem é que consegue hoje aplicar dinheiro no banco e obter uma rentabilidade dessas? Foi esta a rentabilidade que estes empresários conseguiram.
e que, portanto, poderá perguntar-se como é que foram atribuídas rentabilidades desta natureza à custa dos consumidores e das empresas portuguesas. Portanto, isso resultou de dois fatores, portanto, de rendas excessivas que foram pagas, que é a imaturidade da tecnologia. Isto, mais uma vez, transportado para o hidrogênio, o que mostra é que vai para benefício de um conjunto de empresários da EDP e de um conjunto de empresários muito restrito, à custa da economia em ter, por causa de rendas que são pagas, excessivas, e por causa, para cobrir o risco elevado que o empresário poderia ter, mas é que está a preço garantido, e cobre os custos de uma tecnologia imatura. Então, vai ser obrigado, todos nós, o sistema, vai ser obrigado a pagar 9.400 megawatts quando só precisa em vazio 3.900. É isso que diz. Portanto, quem vai ser roubado são os consumidores. Resposta a um manifesto assinado por 30 personalidades, entre elas o ex-ministro Mira Amaral, também o ex-presidente da Autoridade da Concorrência, Abdel Mateus, também o ex-secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes. O senhor diz, o manifesto é um manifesto anti-hidrogénio, anti-eólicas, anti-solar, anti-Europa, anti-fundos europeus. É colocar Portugal como uma espécie de Coreia do Norte à margem das fontes de financiamento. Quer explicar como é que faz esta comparação? Não só quero explicar, como quero reafirmá-la integralmente. Um conjunto de personalidades parecem desconhecer de todo que a Europa definiu como sua política e também a incluiu em diplomas legais e que foram transpostos para o ordenamento jurídico português a obrigatoriedade de descarbonizar. Portanto, descarbonizar, reduzir as emissões em todos os setores da economia não é um devaneio do governo português, nem é algo que esteja na disponibilidade do governo português fazer ou não fazer. Respeitar as regras europeias gerais. Nós, as regras europeias, em termos renováveis, estamos muito bem. Estamos muito acima da média. A Alemanha tem 14%, nós temos 30% em termos de fontes de energia primária. Portanto, é evidente que nós não podemos ser mais papistas que o Papa. Temos que respeitar as regras, com certeza. Mas temos que ir, olha, uma das áreas em que temos que ter atenção é exatamente a biomassa. Portanto, não o fazemos por obrigação, fazemos porque entendemos que é do interesse nacional fazê-lo, mas é, antes de tudo, uma obrigação europeia com penalizações para a economia portuguesa e para a indústria portuguesa e para o país, nomeadamente em acesso a fundos, em caso de incumprimento. E, portanto, define metas muito rigorosas a que a indústria portuguesa está obrigada. Até 2050. Até 2030, cerca de 43% das emissões. Várias fases, obviamente, até 2050. Mas sim, a questão é, tem-se avançar agora para um projeto destes, quando a tecnologia, segundo estas pessoas dizem, ainda não está suficientemente desenvolvida para se poder estar a fazer isso? A indústria portuguesa tem que reduzir 43% das emissões. O manifesto que acabou de citar, não sou eu que o digo, é o próprio manifesto que o diz, é contra as eólicas, contra o solar e contra o hidrogênio. Ou seja, o manifesto dessas 40 personalidades é contra as três principais opções energéticas da Comissão Europeia e aquelas três opções energéticas exatamente que permitem à indústria e à economia portuguesa atingir as metas com que nenhum dos outros países avança e nós andamos aqui a avançar por aí. Vamos lá ver, nós podemos avançar numa instalação piloto, mas uma instalação piloto não são 7 mil milhões de euros, são 10 ou 15 milhões. O problema é que não há garantia nenhuma que funcione, porque é evidente que não há nenhuma rede de distribuição de hidrogênio. É pior que isso, porque se for ao capítulo 4º, o capítulo 4º que é onde se faz a análise económica da situação, que é do documento público, o que diz é que economicamente aquilo não é viável e precisa de subsídio pelo menos até 2030. Isto é o que está aqui escrito. Esta reforma na energia é uma das reformas mais conseguidas no nosso país. É uma reforma do dia para a noite. Antes não havia nada, agora há. Vai-se a qualquer país do mundo e Portugal é reconhecido como um país que aposta nas renováveis, que está na linha da frente. Mas sabe o que é que acontece? Nós estamos a comprar eletricidade de centrais a carvão em Marrocos. A nível do planeta estamos pior. Vou-lhe dar outro exemplo. Em Dortmund, na Alemanha, acaba de arrancar uma central a carvão, idêntica a de Sines. Sabe porque é que ela concorre com as eólicas? Porque como não existe o regime da FIDA Intérrif, que é uma forma de roubar aos consumidores ou de retirar dinheiro ao consumidor e à economia para dar aos promotores protegidos,
que é assim há desde 2005. Associado da localização em si, de Sines, da falta de água? Desculpa, mas não há falta de água em Sines. Há água do mar, há água residual que pode ser usada. Portanto, não há falta de água em Sines. Não há falta de água em Sines. Mas quais são os custos acrescidos de construção de uma desalinizadora em Sines face à construção de um complexo destes noutro local do país? A pergunta é ao contrário, Rodrigo. A pergunta é quais os custos e qual a ameaça que impenderia sobre a economia e a indústria portuguesa se nós não apostássemos desde já em tecnologias que permitam atingir as metas, porque as metas existem. Mas sem essas tecnologias, estes especialistas ainda não estão suficientemente desenvolvidas e, inclusivamente, também, já agora deixe-me... Lamento dizer, mas infelizmente não parecem ser especialistas, porque alguém que desconhece por completo as opções de política europeia não se pode considerar especialista. A Europa quer apostar no hidrogênio e quer fazer outra coisa. A Aliança Europeia para o Hidrogênio, que foi anunciada a semana passada pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia, estima que sejam necessários 400 mil milhões de euros de investimento e quer apoiar fortemente o desenvolvimento de cadeias de valores estratégicas onde o hidrogênio tem um papel central. E, portanto, há uma política europeia de descarbonização, há uma política europeia de industrialização e há uma aposta europeia fortíssima e de quase todas as economias avançadas no mundo no hidrogênio. E o que é que Portugal quer fazer? Uma coisa muito simples. Quer participar neste processo. Quer tirar partido dos mecanismos de financiamento que a Europa disponibilizará para esta e não para outras tecnologias. Basta ler os documentos da Comissão Europeia, que são muito claros em relação a isto. Não há nem €1 que seja consignado à sua utilização no hidrogênio. Que é a percentagem de fundos europeus, qual é a percentagem de fundos privados e qual é a percentagem de fundos nacionais? Quanto é que os contribuintes portugueses vão contribuir para estes 7 mil milhões? Bem, nos 7 mil milhões está escrito, julgo que logo na primeira página ou na segunda da estratégia de hidrogênio, que o país quer se comprometer com apoios financeiros nacionais em torno dos 900 milhões de euros em 10 anos, ou seja, cerca de 90 milhões de euros por ano. Apoios nacionais do Estado, portanto, percebo. Já vou explicar a composição. Destes 900 milhões de euros, 400 farão parte do Portugal 2030. Isto é, dos fundos europeus entregues a Portugal para nós gerirmos internamente. Esse mesmo manifesto que lê diz que nós vamos gastar os fundos todos no hidrogênio. Ora, é uma conta simples de fazer. Se nós queremos usar do Portugal 2030 400 milhões de euros para apoiar esta aposta em 10 anos, 400 a dividir por 45 mil milhões de euros, que é o envelope financeiro que nós temos, é menos de 1% da totalidade dos fundos. E se pensarmos que desses 45 mil milhões, 30% têm que ser obrigatoriamente usados na ação climática e na transição energética, esses 400 milhões representam apenas 3% de todos os fundos que nós temos que usar nestas áreas. Portanto, acho que este número é bem revelador de que a ideia de que nós vamos gastar os fundos todos no hidrogênio não tem pés nem cabeça e é pura e simplesmente falsa. Lá estamos, como em 2008, os famosos anúncios do primeiro-ministro, então Sócrates, e o ministro Manuel Pinho, dizer que ia ser tudo uma maravilha, e depois todos os anos são 600 milhões de euros, e em sobrecustos globais, incluindo as eólicas e todas as outras rendas e feed-in tariffs, estamos a pagar 2 mil milhões de euros a mais. Em 10 anos dá 20 mil milhões de euros. 2 encerramentos previsíveis culminaram em 2 encerramentos antecipados. Desde 2017 que andamos a acompanhar todo este processo que levou ao encerramento. A rapidez com que depois, na parte final, tudo isto acelerou, porque tínhamos uma data dada pelo Governo, que era o 2025, que depois passou para 2023 e estamos em 2021 e a central já está encerrada. O fecho da central termoelétrica de Sines afetou 500 postos de trabalho, diretos e indiretos. A falta de competitividade do preço da eletricidade produzida em Sines foi o argumento que a EDP apresentou aos trabalhadores em julho de 2020. Marrocos, neste momento, está, por exemplo, a vender eletricidade a partir de centrais a carvão para Portugal, tendo Portugal fechado a central de Sines. Portanto, você está a perder empregos, está a perder competitividade e o planeta está a ficar pior. Porque as regras ambientais em Marrocos são menos exigentes do que aquelas que se aplicam em Portugal. Temos uma resolução do Conselho de Ministros que é um plano quinquenal soviético. Porque quando você estabelece uma meta obrigatória para 2030 sem o mínimo de estudo económico, nem financeiro, está a cometer um crime económico em cima de um crime económico. Clemente Pedro Nunes, engenheiro químico e professor catedrático do Instituto Superior Técnico, é uma das 55 personalidades portuguesas que subscreveram uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, onde dizem estar alarmadas com o sobrecusto das feed-in tariffs concedidas às energias eólica e solar nos próximos 11 anos.
Exigem um estudo fundamentado da evolução do preço da eletricidade até 2032. Feed-in tariffs, o que são? Em 2005, o governo de José Sócrates fez uma grande aposta nas energias renováveis intermitentes, a eólica e solar, que não se podem armazenar. Atraiu os investidores com um mecanismo de apoio que garante um preço fixo, ou seja, os produtores de energia eólica e solar recebem sempre o mesmo valor pago pelos consumidores na fatura da eletricidade, mesmo que o preço do mercado baixe. Foi o Estado que, representando todos os consumidores, a si, a mim, a todas as famílias e empresas, negociou com esses promotores para eles terem um preço que eles consideravam que era bom e que ficavam ricos. Nós, neste momento, estamos a pagar, e vamos pagar até 2028, 290 euros por megawatt-hora das potências fotovoltaicas instaladas no governo do Sócrates Pinho, no Alentejo. E nós estamos a pagar hoje a eletricidade não só das mais caras da Europa, como tem uma dívida tarifária de 3 mil milhões de euros. Agora, a estratégia que foi montada pelo atual governo foi exatamente igual à estratégia do governo Sócrates. Faz um circo mediático, diz que tem uma tecnologia que amanhã vai ser a pior do mundo. Amanhã, não hoje, amanhã. Mas o senhor paga já hoje. O Ministério Público suspeita que o ministro Matos Fernandes esteja a favorecer o consórcio H2 Sines e, por isso, investiga eventuais indícios de crime no interior do governo.